Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, muito boa noite. Uma vez mais, que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Hoje, particularmente, estamos muito felizes. Nós estamos aqui com o tratamento espiritual que é feito todo domingo às 19h30 e nós decidimos, embora estivemos aí trabalhando todo o final de semana, sexta, o sábado, o domingo, em razão do IMPAMED, nós optamos por vir também aqui às 19h30 para podermos conversar um pouco e para que a espiritualidade possa fazer o seu trabalho, como é feito todo o domingo. É evidente, é claro, que todas as pessoas que estiveram sendo tratadas, todas as pessoas que estiveram acompanhando o nosso IMPAMED desde a sexta-feira, elas estiveram também sendo tratadas pela equipe. Esse final de semana todo, nos 3 dias de IMPAMED, foi um tratamento permanente a todos nós que estivemos e ainda estamos vinculados a este evento extraordinário. E eu aproveito aqui para agradecê-los. Entretanto, ainda que a gente vá fazer uma participação hoje um pouco mais curta, devido aí à extensão das atividades desse último final de semana, nós gostaríamos de dizer que agora, neste momento, segue o protocolo, segue o padrão de todo o domingo. Você vai entrando em sintonia conosco, você vai se vinculando à Casa Caminho de Damasco, e nós vamos conectando com a espiritualidade, e ao conectarmos com a espiritualidade, o tratamento vai sendo realizado. Você coloca aí a sua água, como de hábito, como de costume, e então nós vamos dar início às nossas atividades deste domingo, 14 de novembro de 2021, tá bem? Bom, vamos ver a mensagem inicial e depois fazemos a prece para que o tratamento já comece a acontecer. Do livro Um Sopro de Esperança, do querido José de Moraes, capítulo 29, Pequenos Descuidos. Aliás, e já entrando aí no clima da nossa reflexão da noite, a vida, ela é constituída de detalhes. As nossas escolhas, as nossas grandes escolhas, evidentemente geram grandes consequências. Entretanto, é preciso refletirmos naquelas escolhas do dia a dia, naquelas decisões do dia a dia, que a princípio não nos parece tão importantes assim, tão significativas, mas que podem, ao longo do tempo, gerar consequências gravíssimas. Porque, como já dizia um filósofo, nenhum incêndio começa grande. Qualquer incêndio começa com uma faísca, uma vela que cai, um fósforo, e de repente nós temos um grande incêndio. Poderíamos também usar um outro exemplo, que quase sempre não tropeçamos em grandes pedras, porque conseguimos visualizá-las de longe. Talvez a gente tenha um tombo espetacular, tropeçando num pequeno degrau, numa pequena pedra. E é disso que nós estamos falando. As pequenas pedras das nossas vidas, os pequenos degraus, ou seja, aqueles hábitos do cotidiano, aquelas situações que nós não vamos dando muita importância, e aquilo vai tomando uma dimensão na nossa existência, aquilo vai se ampliando, e de repente isso vai gerando um vício, isso vai gerando uma dependência, isso vai gerando uma situação que lá na frente pode nos trazer grandes problemas. E é exatamente isso que José de Moraes fala
nesse capítulo 29 do livro Sopro de Esperança. Pequenos detalhes, pequenos descuidos, perdão. Ele diz assim: um copo de cerveja a mais, trafegar com o carro acima da velocidade permitida, uma aventura extraconjugal, uma brincadeira ofensiva com um amigo, experimentar drogas por curiosidade. Olha só, vou interromper aqui a leitura. Observe que qualquer pessoa poderia dizer assim: bom, mas isso daqui não tem problema nenhum. Só que esse copo de cerveja a mais pode fazer com que os seus reflexos diminuam. E numa situação dessa, se por acaso você colide o seu carro ou atropela uma pessoa, e obviamente vai se fazer o exame do bafômetro, você pode ter sérios problemas. Trafegar com um carro acima da velocidade permitida. Caso você sofra um acidente, ou caso você de novo colida com outro veículo, você será responsabilizado por isso e poderá ter sérias dores de cabeça. Uma aventura extraconjugal, aquela coisa assim que nós colocamos: mas é só uma vez, não tem maior importância, tudo bem, ninguém vai ficar sabendo. E de repente aí você tem um sério problema, sérios problemas, poderíamos colocar no plural, desde uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível, fora, evidentemente, o comprometimento moral da ação. Uma brincadeira ofensiva a um amigo. Quantas amizades terminam por causa de uma brincadeira infeliz? Brincar é muito saudável. Eu particularmente gosto muito de brincar nas palestras, nos estudos, com os amigos, mas sempre dentro de uma respeitabilidade, para que a minha brincadeira não possa de alguma forma gerar no outro uma situação ruim e essa outra pessoa romper a amizade. E por último aqui, nesse início de capítulo, experimentar drogas por curiosidade. Hoje isso está na moda, né? Infelizmente, entre os adolescentes, em boa parte deles, existe essa necessidade, existe esse conceito equivocado que nós temos que experimentar tudo, que na vida nós precisamos experimentar tudo. E nessa de experimentar tudo, nós poderemos aí sim gerar uma dependência e isso nos trazer sérios problemas. E aqui José de Moraes está falando das drogas. Então vejam, esses pequenos descuidos podem nos trazer sérios problemas. E aí então, continuando a leitura, diz José de Moraes: a princípio parecem que pequenos deslizes, coisas não muito graves, mas por certo podem lhe trazer grandes dores de cabeça. Em geral, quando as pessoas agem dessa maneira e são repreendidas, logo dizem: eu tenho controle da situação. Não, meu irmão, você não tem o controle da situação. O copo de cerveja a mais pode levá-lo a atitudes infelizes. O carro acima da velocidade permitida pode causar um acidente fatal. Uma inocente traição pode lhe custar a harmonia familiar. A brincadeira ofensiva pode ocasionar a perda de uma linda amizade. Só experimentar as drogas para saber como pode transformá-lo num viciado. Não subestime a gravidade dos chamados pequenos descuidos. Não subestime a gravidade dos chamados pequenos descuidos. Pequenos que podem se tornar grandes problemas em nossas vidas e alterar
sem dúvida alguma, o direcionamento da própria existência. Eu me reportava outro dia, lembrei-me aqui agora, eu me reportava dessa história num dos nossos estudos, de uma situação que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, uma situação triste, que nós acompanhamos e tentamos ajudar, de um rapaz que à época havia se permitido, e esse é o grande problema, né? Nós vamos nos permitindo determinados comportamentos, nós vamos fazendo concessões a nós mesmos, achando que aquilo não é algo tão grave. E olha, com este exemplo que eu me lembrei agora, como isto pode comprometer a nossa vida física. Porque esse jovem rapaz, ainda era um rapaz, ele se permitiu um envolvimento com uma pessoa, um envolvimento afetivo, um envolvimento sexual. Ele se permitiu esse envolvimento com esta pessoa que já era comprometida, e ele manteve essa relação, digamos assim, essa relação clandestina por algum tempo, até que o marido, o esposo da mulher envolvida, descobriu o processo. E esse marido, ele foi muito frio na sua vingança. Inclusive na época ele foi preso, depois julgado e tudo mais. Como esse rapaz frequentava a sua casa e tinha uma liberdade, este homem, ele fez uma jarra de suco, introduziu ali um veneno, porque tinha certeza que o rapaz iria beber o suco, e deixou na geladeira. E foi exatamente o que aconteceu. O jovem, visitando a casa da amante, ingeriu o suco e algumas horas depois estava morto. Muito bem. O que isso tem a ver com o nosso comentário? Quando esse rapaz chegou no mundo espiritual e nós tentamos ajudá-lo, agora desencarnado, a pedido da mãe dele, embora ele tenha desencarnado vítima de um assassinato, ele chegou no mundo espiritual como suicida. Nós não tivemos como ajudá-lo, pelo menos imediatamente, porque as condições dele no mundo espiritual eram de um suicida. Mas ele não foi assassinado? Sim, mas veja, o assassinato dele foi apenas a cereja do bolo. Foi ele quem criou toda a situação. Foi ele que atraiu para si todo o desfecho daquela história. Foi ele que, mesmo sabendo que estava se equivocando, que estava indo por um caminho muito arriscado, ele escolheu continuar. A partir daí, ele se colocou numa situação de vulnerabilidade espiritual, porque foram as escolhas que ele fez que acabaram determinando a sua morte precoce, evidentemente a sua morte antecipada, em razão de todo o quadro que ele criou na sua própria vida. Entenderam? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses pequenos descuidos, com essas atitudes que nós vamos tendo aos poucos e vão se tornando hábitos do dia a dia. Se uma pessoa começa a reclamar, vamos pegar um exemplo mais simples. A pessoa reclama disto, aí a pessoa reclama daquilo outro, e daqui a pouco, às vezes até mesmo se a pessoa perceber, ela é aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo. E obviamente isso vai gerar uma situação muito, muito, muito ruim para ela. Certo? Muito bem. Nós vamos agora, após o breve comentário, nós vamos criar um vínculo aqui com a espiritualidade. Você que está aí em tratamento, permaneça a partir de agora mais do que nunca vinculado aqui ao nosso canal, vinculado a esta transmissão, para que os benfeitores possam tratá-lo. Eu sugiro que nesse momento vocês possam fechar os olhos
Isso não é um ritual. Quando nós vamos fazer uma prece, nós não temos que fechar os olhos. Eu posso fazer a prece de olho aberto. Ah, mas por que sempre que vai fazer a prece pede para fechar? Para que a gente não se distraia, para que a gente evite os estímulos do ambiente onde nós estamos, porque a gente se distrai com muita facilidade. E com os olhos fechados, a gente consegue interiorizar mais a mensagem que está sendo nos passada. Ok? Vamos lá então? Vamos conectar com a espiritualidade. Amigo Jesus, pedimos que a tua misericórdia se compadeça de todos nós. Somos espíritos em caminhada evolutiva, uma caminhada que se iniciou desde o momento em que fomos criados pelo Criador na condição específica de seres ignorantes. Fomos criados dentro de uma simplicidade e ignorância, no sentido que a partir dali poderíamos, a princípio, de forma instintiva, mais tarde, fazendo uso da capacidade intelectual e posteriormente usando do desenvolvimento das nossas emoções, fazer as nossas escolhas e através dessas escolhas evoluirmos mais rapidamente ou ficarmos detidos nos resultados das nossas escolhas infelizes e repetitivas. Aliás, o que atrasa a evolução do espírito, a rigor, é exatamente isto. Não apenas a escolha equivocada, mas normalmente a escolha equivocada que se repete. E a escolha equivocada que se repete também faz repetir o resultado ou os resultados, que vão se desdobrando de uma existência para outra, gerando séculos de dificuldades. E por esta razão que o espírito que se debateu durante muito tempo dentro da forma errada de viver, distante das leis de Deus, também se debata durante muito tempo na solução dos problemas que engendrou para si mesmo. Hoje, quem está encarnado não tem que lidar apenas com os erros cometidos na encarnação passada, singular. É preciso reformularmos a nossa forma de pensar e de entender que, como espíritos que já temos no bojo das nossas experiências várias existências, estamos aí lidando com múltiplas situações de equívocos, transgressões da lei de Deus, que aconteceram na última existência
mas que também ocorreram em outras tantas existências. Então pode ser que o espírito esteja hoje ressarcindo os seus últimos débitos mais graves do passado. Como também pode ser que o espírito esteja ressarcindo apenas uma parte das suas dívidas, deixando para a próxima encarnação a solução definitiva dos demais embaraços que ele gerou para si mesmo. Um erro hoje, a depender da gravidade, pode ter como consequência algumas encarnações para ser solucionado. Daí porque o Mestre Jesus enfatizou o vigiai e orai, para que não sejamos arrastados novamente para os velhos hábitos comprometedores e que nesta vida, em vez de resolvermos, acabamos por ampliar ainda mais os nossos problemas. Gostaria, agora após o término do evento em Pamede, dizer-lhes do quanto estamos felizes pelos resultados que foram alcançados dentro da nossa perspectiva, não apenas das explanações, mas sobretudo do que foi feito nos bastidores em termos de socorro, auxílio, em vários lugares diferentes. E a vocês que estão fazendo o tratamento, eu sugiro, coloquem-se mais à disposição. Não apenas à disposição para receber, mas coloquem-se à disposição para servir. Porque sempre que estamos servindo ao próximo, estamos sendo tratados. Sempre que estamos movimentando as nossas mãos na construção de algo bom, por esta razão, estamos sendo tratados. Sempre que a nossa mente está trabalhando em favor de uma ideia que possa amenizar o sofrimento de alguém, estamos sendo tratados. Sempre que nos dispomos a ser úteis a quem precisa, seja na caridade material ou moral, estamos sendo tratados. Quem mais se mexe, mais recebe ajuda. Quem não se mexe, também é ajudado, mas é ajudado menos. Porque mente que não trabalha, enferruja. Corpo que não se movimenta, enferruja. Alma que não se movimenta, estaciona no seu processo evolutivo. Então, para ter é preciso dar, para receber é preciso buscar. Como também asseverou Jesus, bater e a porta vos será aberta. Fazer a nossa parte. Todos fazendo a nossa parte. Para que isto tudo o que buscamos se torne uma realidade em nossas vidas. Desejo as bênçãos de Jesus a todos vocês que neste momento estão vinculados ao nosso canal. A todos que estiveram
vinculados ao IMPAMED este final de semana. Agradecemos, mas ao mesmo tempo chamamos-lhes a atenção. É preciso tomar a vacina do amor. Esta vacina, com certeza, não tem efeito colateral. É segura. Funciona para todo mundo. E a margem de proteção para esta vacina é 100%. 100%. Então, meus irmãos, meus amigos, para finalizarmos o nosso tratamento, que mais um IMPAMED possa servir de estímulo, que a partir de amanhã, inspirados neste momento, façam das vossas vidas um exemplo permanente de amor ao próximo, à vida e a vocês mesmos. Que esta Jesus nos abençoe agora e sempre. Obrigado.